Primeiro Crônicas, capítulo 27. O número do povo e as turmas de serviço para cada mês. Ora, os filhos de Israel, segundo o seu número, a saber, os pais, chefes e capitães de milhares e centúrias, e os seus oficiais que serviam ao rei em qualquer negócio, das turmas que entravam e saíam cada mês durante todos os meses do ano, eram em cada turma 24.000. Sobre a primeira turma do primeiro mês estava Jazobeão, o filho de Zabidiel, e na sua turma estavam 24.000. Ele era dos filhos de Pérez, o chefe de todos os capitães do exército do primeiro mês. E sobre a turma do segundo mês estava Dodai, um aoíta, e da sua turma era também Miclote, o governante. Na sua turma, de modo semelhante, eram 24.000. O terceiro capitão do exército no terceiro mês foi Benaia, o filho de Joiada, um sumo sacerdote, e na sua turma estavam 24.000. Este é aquele Benaia que era forte entre os 30 e acima dos 30, e na sua turma estava Amizabade, seu filho. O quarto capitão do quarto mês foi Azael, o irmão de Joabe, e depois dele Zebadias, seu filho, e na sua turma estavam 24.000. O quinto capitão do quinto mês era Samute, o Israelita, e na sua turma estavam 24.000. O sexto capitão do sexto mês foi Ira, o filho de Iques, o Tecoíta, e na sua turma estavam 24.000. O sétimo capitão do sétimo mês foi Elis, o Pelonita, dos filhos de Efraim, e na sua turma estavam 24.000. O oitavo capitão do oitavo mês foi Sibecai, o Uzatita, dos Zeraitas, e na sua turma estavam 24.000. O nono capitão do nono mês foi Abiezer, o Anatotita, dos Benjamitas, e na sua turma estavam 24.000. O décimo capitão do décimo mês foi Maarai, o Netofatita, dos Zeraitas, e na sua turma estavam 24.000. O undécimo capitão do undécimo mês foi Benaia, o Piratonita, dos filhos de Efraim, e na sua turma estavam 24.000. O duodécimo capitão do duodécimo mês foi Eldai, o Netofatita, de Otiniel, e na sua turma estavam 24.000. Além disso, sobre as tribos de Israel, o governante dos Rubenitas foi Eliezer, o filho de Zicri. Dos Simeonitas, Cefatias, o filho de Maaca. Dos levitas, Asabias, filho de Quemuel. Dos aronitas, Zadok. De Judá, Eliú, um dos irmãos de Davi. De Issacar, Onri, o filho de Micael. De Zebulon, Ismaías, o filho de Obadias. De Naftali, Jerimote, o filho de Asriel. Dos filhos de Efraim, Oséias, o filho de Azazias. Da meia tribo de Manassés, Joel, filho de Pedaías. Da meia tribo de Manassés, em Gileade, Ido, o filho de Zacarias. De Benjamim, Jaaziel, o filho de Abner. De Dan, Azarel, o filho de Jeroão. Estes foram os príncipes das tribos de Israel. Porém, Davi não tomou o número daqueles com a idade de 20 anos para baixo, porque o Senhor havia dito que multiplicaria Israel como as estrelas dos céus. Joabe, o filho de Zeruia, começou a enumerar, mas não terminou, porquanto caiu ali a ira contra Israel, e o número não foi posto no registro das crônicas do rei Davi. E sobre os tesouros do rei estava Asmavete, o filho de Adiel, e sobre os armazéns nos campos, nas cidades e nas aldeias e nas fortalezas estava Jonatas, o filho de Uzias. E sobre aqueles que faziam o trabalho do campo para o cultivo da terra era Esri, o filho de Quelube. E sobre as vinhas estava Simei, o Ramatita.
Sobre o crescimento das vinhas para as adegas de vinho era Zabdi, o Sifimita. E sobre as oliveiras e os sicômoros que estavam nas planícies baixas, estava Baal-Anã, o Gederita. E sobre os depósitos de azeite estava Joás. E sobre os rebanhos que pastavam em Saron era Sitrai, o Saronita. E sobre os rebanhos que estavam nos vales estava Safate, o filho de Adilai. Sobre os camelos também estava Óbio, o Ismaelita. E sobre os jumentos estava Gedias, o Meronotita. E sobre os rebanhos estava Jazes, o Agarita. Todos estes foram os governantes dos bens que eram do rei Davi. Além disso, Jonatas, o tio de Davi, foi conselheiro, um homem sábio e um escriba. E Jeiel, o filho de Acmoni, estava com os filhos do rei. E Aitofel era o conselheiro do rei. E Usai, o arquita, era companheiro do rei. E depois de Aitofel estava Joiada, o filho de Benaia, e Abiatar. E o general do exército do rei era Joabe. Primeiro Crônicas 28. Davi exorta os príncipes e seu filho Salomão. E Davi reuniu todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos e os capitães das companhias que ministravam ao rei em turmas, e os capitães sobre os milhares, e capitães sobre as centúrias, e os mordomos sobre todos os bens e posses do rei e dos seus filhos, com os oficiais e com os homens poderosos, e com todos os valentes em Jerusalém. Então se pôs o rei Davi em pé e disse: Ouvi-me, irmãos meus e povo meu. Quanto a mim, tinha no coração edificar uma casa de repouso para a arca do pacto do Senhor e para o escabelo dos pés do nosso Deus, e havia-me preparado para a construção. Porém, Deus me disse: Tu não edificarás uma casa para o meu nome, porque tens sido homem de guerra e tens derramado sangue. Todavia, o Senhor Deus de Israel me escolheu diante de toda a casa do meu pai para ser rei sobre Israel para sempre, porque ele tem escolhido Judá para ser o soberano, e da casa de meu pai, e dentre os filhos de meu pai agradou-se de mim para me fazer rei sobre todo Israel. E de todos os meus filhos, pois o Senhor me tem dado muitos filhos, ele escolheu Salomão para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E ele disse a mim: Salomão, o teu filho, edificará a minha casa e os meus átrios, porque eu tenho escolhido para ser meu filho, e eu serei o seu pai. Além disso, estabelecerei o seu reino para sempre, se preservar em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como neste dia. Agora, portanto, à vista de todo o Israel, a congregação do Senhor, e aos ouvidos do nosso Deus, guardai e buscai todos os mandamentos do Senhor vosso Deus, para que vós possais possuir esta boa terra, e deixá-la como herança para os vossos filhos, depois de vós, para sempre. E tu, Salomão, meu filho, conhece o Deus do teu pai, e serve-o com um coração perfeito e com uma mente bem disposta, porque o Senhor esquadrinha todos os corações, e compreende todas as imaginações dos pensamentos. Se tu o buscares, ele será por ti encontrado. Mas se tu o abandonares, rejeitar-te-á para sempre. Atentai agora, porque o Senhor tem te escolhido para edificar uma casa para o santuário. Sê forte e faze-a. Então Davi deu a Salomão, seu filho, a planta do pórtico e das suas casas e dos seus tesouros e das suas câmaras superiores e dos seus salões internos e do lugar do propiciatório. E a planta de tudo que ele teve pelo Espírito, dos átrios da casa do Senhor e de todas as câmaras em redor, dos tesouros da casa de Deus e dos tesouros das coisas sagradas.
Também para as turmas dos sacerdotes e levitas e para toda a execução do serviço da casa do Senhor e para todos os vasos do serviço na casa do Senhor. Ele deu o peso de ouro para os vasos de ouro, para todos os instrumentos de todas as formas de serviço. Também o peso de prata para todos os instrumentos de prata, para todos os instrumentos de cada espécie de serviço. E o mesmo peso para os candelabros de ouro e suas lâmpadas de ouro, segundo o peso de cada candelabro e as suas lâmpadas. Também para os candelabros de prata, segundo o peso do candelabro e as suas lâmpadas, segundo o uso de cada candelabro. E por peso ele deu ouro para as mesas do pão da proposição para cada mesa, e de modo semelhante, prata para as mesas de prata. Também ouro puro para os ganchos e para as tigelas e para as taças. E para as bacias de ouro ele deu ouro por peso para cada bacia. E de modo semelhante, prata por peso para cada bacia de prata. E para o altar do incenso, ouro refinado por peso. E ouro para o modelo da carruagem dos querubins que estendiam as suas asas e cobriam a arca do pacto do Senhor. Tudo isso, disse Davi, o Senhor me fez entender por escrito da sua mão, a saber, todas as obras desta planta. E Davi disse a Salomão, o seu filho, sê forte e de boa coragem, e faz isto. Não temas, não te apavores, porque o Senhor Deus, o meu Deus, estará contigo. Ele não te faltará, tampouco te abandonará, até que tenhas terminado toda a obra para o serviço da casa do Senhor. E eis que as turmas dos sacerdotes e dos levitas estarão contigo para todo o serviço da casa de Deus, e estará contigo para todo método de trabalho, todo perito bem disposto. Para todo método de serviço, também os príncipes e todo o povo estará completamente sob o teu comando. Primeiro Crônicas, capítulo 29. As ofertas de Davi, dos príncipes e do povo para a construção do templo. Sobretudo, o rei Davi disse a toda a congregação: Salomão, meu filho, a quem somente Deus tem escolhido, é ainda jovem e tenro, e a obra é grande, porque o palácio não é para homem, mas para o Senhor Deus. Agora, tenho preparado com toda a minha força para a casa do meu Deus o ouro para as coisas a serem feitas de ouro, e a prata para as coisas de prata, e o bronze para as coisas de bronze, o ferro para as coisas de ferro, e a madeira para as coisas de madeira, pedras de ônix e pedras para serem assentadas, pedras cintilantes e de diversas cores, e toda sorte de pedras preciosas e pedras de mármore em abundância. Além disso, em meu amor pela casa do meu Deus, os meus próprios bens de ouro e prata os tenho dado à casa do meu Deus. Acima e além de tudo que tenho provido para a casa do santuário, a saber, 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir, e 7.000 talentos de prata refinada, para revestir as paredes das casas. O ouro para as coisas do ouro, e a prata para as coisas de prata, e para toda sorte de obra a ser feita pelas mãos de artesãos. E neste dia, quem está disposto a consagrar o seu serviço ao Senhor? Então, o chefe dos pais e príncipes das tribos de Israel, e os capitães de milhares e de centúrias, com os governantes da obra do rei, contribuíram voluntariamente. E deram para o serviço da casa de Deus, de ouro 5.000 talentos e 10.000 dracmas, de prata 10.000 talentos, de bronze 18.000 talentos e 100.000 talentos de ferro. E aqueles que possuíam pedras preciosas deram-nas ao tesouro da casa do Senhor pela mão de Jeiel, o Gersonita. Então o povo se regozijou,
por aquilo que eles ofereceram voluntariamente, porque com coração perfeito ofereceram voluntariamente ao Senhor. E o rei Davi também se regozijou com grande alegria. Pelo que Davi bendisse ao Senhor diante de toda a congregação. E Davi disse: Bendito sejas tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai, para todo sempre. Tua, ó Senhor, é a grandeza e o poder e a glória e a vitória e a majestade, porque tudo que está no céu e na terra é teu. Teu é o reino, ó Senhor, e tu és exaltado como cabeça acima de tudo. Tanto as riquezas como a honra vêm de ti, e tu reinas sobre tudo. E na tua mão está o poder e a força, e na tua mão está o engrandecer e o dar poder a todos. Agora, pois, nosso Deus, damos graças a ti e louvamos o teu glorioso nome. Porém, quem sou eu e quem é o meu povo para que sejamos capazes de oferecer tão voluntariamente desta maneira? Porque todas as coisas vêm de ti, e do que é teu temos dado a ti. Porque somos estrangeiros e peregrinos diante de ti, como foram todos os nossos pais. Os nossos dias na terra são como uma sombra, e não há nenhuma esperança. Ó Senhor nosso Deus, toda esta abundância que temos preparado para te edificar uma casa para o teu santo nome vem da tua mão, e é toda tua. Sei também, meu Deus, que tu provas o coração e tens prazer na retidão. Quanto a mim, na retidão do meu coração tenho oferecido voluntariamente todas estas coisas, e agora vi com alegria o teu povo, o qual está presente aqui, oferecer voluntariamente a ti. Ó Senhor Deus de Abraão, Isaque e de Israel, nossos pais, conserva para sempre na imaginação dos pensamentos do coração do teu povo e prepara o seu coração para ti. E dá a Salomão, meu filho, um coração perfeito, para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, e para fazer todas estas coisas, e para edificar o palácio, para o qual tenho feito provisão. E Davi disse a toda a congregação: Agora bendizei ao Senhor vosso Deus. E toda a congregação bendisse ao Senhor Deus de seus pais, e curvaram as suas cabeças, e adoraram ao Senhor e o rei. E eles imolaram sacrifícios ao Senhor, e ofereceram ofertas queimadas ao Senhor no amanhecer posterior àquele dia, 1000 novilhos, 1000 carneiros e 1000 cordeiros, com as suas ofertas de bebida e sacrifícios em abundância por todo o Israel. E comeram e beberam diante do Senhor naquele dia com grande júbilo, e fizeram Salomão, o filho de Davi, rei pela segunda vez, e o ungiram para o Senhor para ser o governador-mor, e Zadoque para ser sacerdote. Então Salomão assentou-se no trono do Senhor como rei em lugar de Davi, seu pai, e prosperou, e todo o Israel lhe obedeceu. E todos os príncipes e os homens poderosos, e de modo semelhante todos os filhos de Davi, submeteram-se ao rei Salomão. E o Senhor magnificou Salomão sobejamente à vista de todo o Israel, e outorgou a ele tamanha majestade real, como não havia se concedido em Israel a nenhum rei antes dele. Assim, Davi, o filho de Jessé, reinou sobre todo o Israel. E o tempo que ele reinou sobre Israel foi de 40 anos. 7 anos ele reinou em Hebrom, e 33 anos ele reinou em Jerusalém. E ele morreu em boa velhice, cheio de dias, riquezas e honra. E Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Ora, os atos do rei Davi, os primeiros e os últimos, eis que estão escritos no livro de Samuel, o vidente, e no livro de Natã, o profeta, e no livro de Gade, o vidente, com todo o seu reinado e poder,
e os tempos que sobrevieram a ele, e a Israel, e a todos os reinos das terras. Salmo 68. Cântico de louvor e ação de graças a Deus como nosso Salvador. Ao músico-chefe, Salmo ou Canção de Davi. Que Deus se levante, que seus inimigos sejam dispersados, que aqueles que o odeiam fujam diante dele. Assim como a fumaça é levada para longe, leva-os para longe. Assim como a cera derrete diante do fogo, que os perversos também pereçam na presença de Deus. Mas alegrem-se os justos, se regozijem diante de Deus. Sim, regozijem-se extremamente. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome, exaltai aquele que monta sobre os céus, pelo seu nome já, e regozijai diante dele. Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa habitação. Deus põe os solitários em famílias. Ele liberta aqueles que estão presos em correntes, mas os rebeldes habitam em terra seca. Ó Deus, quando foste diante do teu povo, quando marchaste pelo deserto. Selá. A terra sacudiu, os céus também caíram na presença de Deus. Até o próprio Sinai foi movido da presença de Deus, o Deus de Israel. Tu, ó Deus, enviaste uma chuva abundante, por meio da qual confirmaste a tua herança, quando ela estava cansada. Tua congregação habitou lá. Tu, ó Deus, preparaste da tua bondade para os pobres. O Senhor deu a palavra, grande foi a companhia daqueles que a publicaram. Reis de exércitos fugiram rapidamente, e aquela que ficou em casa dividiu o despojo. Vós tendes garantias entre os vasos. Vós sereis como as asas de uma pomba coberta de prata, e as suas penas de ouro amarelo. Quando o Todo-Poderoso dispersou reis, estava branco como a neve em Salmão. O monte de Deus é como o monte de Bazã, um monte tão alto quanto o monte de Bazã. Porque vós saltais altos montes? Este é o monte no qual Deus deseja habitar. Sim, o Senhor habitará nele para sempre. As carruagens de Deus são 20.000, milhares de anjos. O Senhor está entre eles, como no Sinai, no lugar santo. Tu ascendeste ao alto, tu fizeste cativo o cativeiro. Tu recebeste presentes para os homens, sim, também para os rebeldes, para que o Senhor Deus pudesse habitar entre eles. Bendito seja o Senhor, que diariamente nos carrega com benefícios, o Deus da nossa salvação. Selá. Aquele que é o nosso Deus é o Deus da salvação, e a Deus, o Senhor, pertencem as questões da morte. Mas Deus ferirá a cabeça dos seus inimigos, e o couro cabeludo daquele que anda quieto em suas transgressões. O Senhor disse: Eu trarei novamente de Bazã, eu trarei o meu povo novamente das profundezas do mar. Que o teu pé possa ser mergulhado no sangue dos teus inimigos, e no mesmo a língua dos seus cães. Eles viram as tuas idas, ó Deus, as idas do meu Deus, meu Rei, no santuário. Os cantores foram antes, os tocadores dos instrumentos seguiram após. Entre eles havia donzelas tocando tamborins. Bendizei a Deus nas congregações, ao Senhor, desde a fonte de Israel. Lá está o pequeno Benjamim com o seu governante, os príncipes de Judá e o seu conselho, os príncipes de Zebulon e os príncipes de Naftali. Teu Deus comandou a tua força. Fortalece, ó Deus, aquilo que forjaste para nós. Por causa do teu templo em Jerusalém, reis trarão presentes a ti. Repreende a companhia de lanceiros,
a multidão dos touros com os novilhos do povo, até que cada um deles se submeta com peças de prata. Dispersa tu os povos que se deleitam com a guerra. Príncipes sairão do Egito, a Etiópia logo estenderá suas mãos a Deus. Cantai a Deus, vós reinos da terra. Ó, cantai louvores ao Senhor. Selá. Aquele que monta sobre os céus dos céus, que eram desde a antiguidade. Eis que ele envia sua voz, e ela é uma poderosa voz. Atribuí vós força a Deus. Sua excelência está sobre Israel, e a sua força está nas nuvens. Ó Deus, tu és terrível fora dos teus lugares santos. O Deus de Israel é aquele que dá força e poder ao seu povo. Bendito seja Deus!